Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à Sala dos Professores. Aqui quem fala com vocês mais uma vez é o Daniel e eu sou o locutor do Conexão História Podcasts. Hoje nós temos mais um convidado especial, o professor Jean Bianchini Moraes, que é graduado em História pela Universidade do Oeste Paulista, a UNOeste, e possui mestrado em Ensino de História pela Universidade Estadual de Maringá, a UEM. Atualmente é docente na diretoria de ensino na região de Mirante do Paranapaema, São Paulo. Professor, é um prazer tê-lo aqui. Eu travei agora no trava-língua porque, meu Deus, que nome é esse? Boa tarde, né? Boa tarde a todos. Realmente, né, um trava-línguas aí essa nossa região aqui do estado de São Paulo. É uma região aqui que fica bem no biquinho aqui na divisa entre o estado de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul, né? Então a gente está aqui na região de Mirante do Paranapanema, né? Pontos do Rio Paranapanema. Então o prazer é todo meu de estar aqui participando com vocês aí nesse projeto, um projeto bem legal aí, né, que foi intermediado pelo professor Márcio Pereira, né? E eu fiquei muito feliz pelo convite, né? E eu espero ajudar da melhor forma possível Opa, aqui, vai ser um tá? prazer tê-lo aqui conosco, né? Ainda mais que você é o segundo professor que trabalha diretamente dentro de uma secretaria envolvendo na questão das políticas de formação de professores, né? Que afinal de contas é o eixo temático central da nossa pesquisa, dessa produção desses podcasts. Professor, então já introduzindo essas questões, né? Sobre a questão da formação de professores, podemos começar? Podemos Então, baseado começar. nisso, em relação a essas novas tendências dentro da historiografia, em relação à questão também dessa tendência dentro do ensino básico, né? É, as escolas, a secretaria, elas estão vivenciando esses novos modelos de perspectivas decoloniais ou que trabalhem de forma mais específica e melhores, né, as perspectivas dos povos nativos e africanos que aqui viveram. Então, a gente teve aí nos últimos 10 anos, mais ou menos, uma reviravolta, né, no ensino de história, pelo menos assim, falando com mais propriedade aqui no estado de São Paulo, né, onde eu atuei desde 2009, né? Então, você percebia que antigamente o ensino, né, ele era muito tímido. Ele até era feito, mas de uma forma muito tímida, não tinha muito aquela obrigatoriedade, né, de se trabalhar com povos nativos, com povos africanos, né, afro-brasileiros também. Então, a gente percebia que o pouco que se fazia era muito em função da formação do professor. Às vezes o professor ele buscava conhecimento, né, ali numa pós-graduação e ele trazia esse conhecimento para dentro da sala de aula, né? De um tempo para cá, houve uma perspectiva diferente nessa questão, né, do ensino de história, né? Conforme foi mudando os currículos aí, foi adicionado, né, a essas disciplinas, digamos assim, que tratam desse tema, né? Mas com a pandemia deu uma leve, né, acho que uma leve retraída, né, na questão curricular, mas ainda assim, aqui no estado de São Paulo, a gente trabalha assim com o tema, tá? É um trabalho que vem desde a Secretaria de Educação, então a gente tem formadores dentro da SEDUC, aqui da Secretaria de Educação de São Paulo, que desenvolvem esse tema, desenvolvem esse projeto, e ele chega aqui no chão da escola, né? Então é legal que a gente consegue ter essa visão um pouco mais ampla do que era 10 anos atrás, né? Então, por exemplo, em relação à formação de professores, a gente tem, né, orientações técnicas, a gente tem como buscar conhecimento, né, em modelos online também, que pós-pandemia, né, foi o que mais literalmente bombou, né? Mas a gente tem percebido sim que as secretarias elas têm investido nessas temáticas. Só que aí eu faço uma leve ressalva, né? A política de conscientização antirracista, ela é muito mais implementada
do que quando a gente fala sobre os povos nativos, né? Então, digamos que fique aí uns 70% mais ou menos para a política antirracista e uns 30% para a questão aí dos povos nativos. E é justamente era essa a próxima pergunta, né, a respeito dessas práticas de conscientização a respeito do racismo, né? E se existem demandas de projetos e intervenções fora da data, né, do 20 de novembro, dentro das escolas, com essas formações também, acompanhando o professor, para que o professor não tenha somente o conhecimento próprio, mas também respaldado pela secretaria, né, com essas práticas de formação. Então, aqui no estado de São Paulo, como eu falei no início, os professores eles buscavam conhecimento por conta própria, né? Até tinha, sim, né? Pelo menos quando eu comecei a lecionar, uma política, mas era muito, muito, muito superficial, uma política bem, é, digamos que simplória mesmo em relação, né, a essa temática. Hoje, né, como eu falei, há formações em vários tipos de esferas, né? Desde as formações na própria escola, pelos coordenadores, né, que são aí os pedagogos, né, que são responsáveis pela parte formativa dentro das escolas. A gente tem formações em nível de diretoria de ensino, né, que acho que aí vocês chamam de núcleos regionais, né? E nós temos também da SEDUC, que seria a Secretaria de Educação, aí com formação em São Paulo mesmo, com vários outros formadores em nível mais estadual mesmo. E há um acompanhamento sistemático dessas formações. Por exemplo, né, nós temos aqui no estado de São Paulo, toda terça-feira, formações feitas pela SEDUC, né, pela Secretaria de Educação, que são as chamadas de ATPC, que são as aulas de tempo, né, de momentos coletivos aí de estudos, né? E nós somos literalmente aqui orientados a fazer desses momentos de formação. E sempre uma dessas formações tem uma pauta antirracista, por exemplo, para que a gente faça, para que a gente acompanhe, né? Então, no meu caso aqui, por exemplo, que trabalho em uma escola de tempo integral, eu divido o meu tempo como coordenador de área, né, de área de ciências humanas, e também como professor. Então, eu faço essas duas pontes, né? Eu replico essas orientações, essas temáticas, né? E ao mesmo tempo eu sou formado também. Então a gente consegue ter um leque um pouquinho mais amplo, né, em relação a Já isso. falando da questão do chão de sala de aula, né, vendo a necessidade da implementação específica da Lei 10.639 e também da complementação dessa lei que surge em 2008, que é a incorporação da questão indígena, né, como a escola trabalha, se é realmente pautado no ano inteiro, né, se tem algum projeto, porque existem escolas que fazem projeto próprio para se trabalhar fora desse período, né, e também se esses materiais que são desenvolvidos realmente são eficazes, né, dentro da conscientização não somente do racismo, mas também de promoção a igualdades e a oportunidades, né, se os alunos têm esse entendimento, que aí é uma relação entre professor e aluno agora, né, não somente professor e instituições superiores da ele. Aham. Como eu falei, as orientações, elas, né, a gente fala que vem de cima, né, vem as formações de cima, mas é interessante que elas chegam sim na sala de aula para os alunos, né? É, como eu disse, o currículo de história daqui de São Paulo, ele mudou nos últimos 3, 4 anos aí para aqui no ensino médio, né, onde eu leciono, ele mudou. Então, hoje a gente percebe que os próprios currículos, os materiais, né, que a gente trabalha bastante com material digital, né, com apostila também, eles vêm com um pouco mais de conteúdos ligados, né, a essa temática. Então, a gente consegue trabalhar mais dentro da sala de aula do que era há 10 anos atrás, por exemplo, que a gente só trabalhava lá em novembro, fazia uma coisa rápida lá em novembro, né, falava sobre
por exemplo, a consciência negra, ou no dia do índio lá, tipo, fazia alguma coisinha, mas era muito superficial, muito assim, limitado, né, muito sazonal, né, digamos assim. Hoje não, hoje ele está incorporado no currículo e a gente trabalha a todo momento, né? É um vai e volta constante. Então a gente trabalha todos os bimestres, né, com vários temas ligados, né, à questão afro, a questão indígena, né? Então, sempre que há alguma temática, eles procuram, enquanto secretaria, adicionar essa questão também puxando para, né, para a cultura africana, para a cultura afro-brasileira, para a própria cultura indígena. Então, a gente consegue sim trabalhar dentro da sala, né? E aí as metodologias ativas são uma forma que a gente trabalha, né? Principalmente dentro dos currículos vem algumas opções de se trabalhar com metodologias ativas, né? Que o aluno ele consegue enxergar um pouco mais e dar um pouco mais até de engajamento mesmo para esse tipo de temática, né? Então, pelo menos o professor que quer realmente trabalhar, que gosta de trabalhar, né? E cumpre a lei do jeito que deve ser cumprida, ele consegue trabalhar aqui no estado de São Paulo Uhum. tranquilamente, né? Aqui com essas Entendi. temáticas. Você falou uma coisa que agora eu já vou ter que mudar um pouco as ordens das perguntas que eu separei. Mas assim, né, dentro da própria história do Brasil, a gente pode notar ausências de personalidades, de movimentos sociais, de pessoas, né, dentro desse contexto. Não somente pessoas negras, não somente indígenas, mas também a ausência de mulheres dentro da própria historiografia. Dentro dos materiais didáticos, que você mencionou agora, que trabalha uma parte de material didático virtual e outra parte são materiais didáticos físicos, né? Eles incorporam essas pessoas, essas novas buscas de entendimento sobre esses movimentos sociais, essas pessoas esquecidas, vamos dizer assim, obscurecidas, né, nessa ausência constante que nos encontramos dentro da própria historiografia. Olha, eu falei que a gente procura trabalhar, busca trabalhar, mas ainda a gente tem que reconhecer que não está perfeito, né? E ainda falta muito, né? Por isso que a gente não pode parar com essa luta nunca, né? Porque quando a gente pega, por exemplo, para trabalhar dentro desses materiais digitais, há uma questão, né, a se trabalhar, mas ainda é muito generalizada, né? Quando a gente pega, por exemplo, para trabalhar a mulher negra, né, as personalidades negras, né, principalmente quando ainda puxa para a questão feminina, aí a gente percebe que ainda falta muito ainda para, né, para Uhum. esse caminhar. Então, até tem, eu não vou falar, eu não vou mentir e falar que não tem, né? Mas ainda é preciso trabalhar muito a questão das lideranças negras, é preciso contextualizar um pouquinho mais, né, puxar um pouco mais para os nossos dias, né? A gente teve aí o Krenak, por exemplo, chegando na Academia, né, Brasileira de Letras, e será que os nossos alunos sabem disso? Né? Será que foi trabalhado aí como uma questão nas salas de aulas, né? Então, a gente está aqui, por exemplo, numa biblioteca, né? Quantos livros aqui trabalham com esse tipo né, de personalidade, né? Então, ainda é uma lacuna que nós temos, né? Trabalhamos sim, né? Mas de uma forma muito generalizada. Quando a gente parte para essa questão mais individualizada de personagens, né? Você pergunta, por exemplo, às vezes para um aluno quem foi Dandara, talvez essa pessoa não saiba, né? Esse aluno não saiba. Então, nesse ponto ainda é preciso Uhum. melhorar bastante, né? Você pergunta quem é Zumbi dos Palmares, a figura masculina, ainda eles conhecem, eles sabem e tal. Mas em relação, né, a essa temática um pouco mais puxando para o feminino e principalmente para os povos nativos, aí ainda é uma lacuna muito grande que a gente não tem, tá? Nem nos livros didáticos e nem nos materiais digitais aqui que a gente costuma Entendi. usar. Aí é aquela questão, né, da complementação justamente da formação continuada, né? De buscar fora, muitas vezes, para poder complementar essas ideias, para não permitir que haja esses diversos tipos de discriminação ou até mesmo de falas errôneas, né? E já partindo para a questão realmente da pandemia, já que a gente está reverberando aí um pouco sobre isso, né? Agora vamos falar da sua formação como professor, a formação básica, né, a graduação,
e também se há continuação dessa formação, né, por parte da secretaria, investimento nesse sentido. A respeito do uso das tecnologias, né, que é foi o boom agora da pandemia, que todo mundo se pegou meio doido, né, todo mundo ficou meio desorientado nesse processo, e foi o meio que conseguimos fazer para superar um pouco as adversidades, né? Você teve na sua graduação é, algumas disciplinas, né, que hoje a gente já está falando várias disciplinas trabalhando com as temáticas de envolvimento da questão tecnológica para uso dentro da sala de aula? E, consequentemente isso, a secretaria também promove algum tipo de formação, né, a nível estadual ou a nível regional, para que o professor use não somente para lançar nota, né? Porque muitas pessoas acham que usar é somente para lançar nota, mas fazer uso diariamente também desse material digital, de como se trabalhar com ele. Então, aqui a gente, no estado de São Paulo, a gente passou por uma mudança grande, né? Assim como qualquer lugar do mundo, né? Na questão quando a gente fala sobre pandemia, porque a gente percebeu que nós tínhamos que mudar algumas questões, né? E o uso da tecnologia nas escolas era uma questão, né, primordial. Então, durante a pandemia foi lançado aí as videoaulas, né, que a gente fazia aí os Meet da vida, os Teams e outras, né, ferramentas aí para tentar levar conhecimento para os alunos, né? Então a gente ficou muito limitado nessa questão, né? E a gente, como estava todos, né, sem poder sair de casa, sem poder, né, se reunir e tal. Então ficou uma formação, digamos que prejudicial, eu acredito, né? Porque muitos professores eles se viram obrigados a estudar por conta própria, não houve digamos que uma formação antecipada da secretaria, ninguém, né, imaginaria que ia passar por uma situação dessa. Então, nesse momento, não houve. Depois que nós passamos da pandemia aqui no estado de São Paulo, né, ainda a gente estava num governo com um secretário aqui que era o Rocieli, né, e ele acabou tentando investir um pouquinho nas metodologias ativas, com o uso da tecnologia. Houve investimento de infraestrutura grande aqui no estado de São Paulo, mas na questão da formação ainda ficou a desejar, né, na formação dos professores. Então, nós tivemos infraestrutura, as nossas escolas foram preparadas para usar as metodologias aí, né, no caso também a tecnologia, porém não houve tanta formação de professores, né? E agora nós tivemos aí, né, a saída do governo PSDB aqui do estado de São Paulo, entrou, né, o Tarcísio, que ele trouxe o Feder, né, que era o secretário daí do Paraná, e ele implementou esses materiais digitais junto com uma pancada aqui né, De de plataformas. plataformas digitais, né? São inúmeras plataformas digitais, todo momento vem uma plataforma diferente, só que não houve formação. Não houve formação para o professor trabalhar isso. Então, as secretarias, né, as secretarias não, desculpa, as diretorias de ensino, a pedido da Secretaria de Educação, até tentam fazer as formações, mas às vezes a gente percebe que nem eles sabem o que está acontecendo, né? Então, em relação à tecnologia na escola, nós temos tecnologia, nós usamos a tecnologia ao nosso modo aqui, porque não houve formação de professores, né? Então, assim, a gente consegue trabalhar com essas temáticas, por exemplo, da Afro, né, da temática indígena e outras temáticas, né, dentro dessas plataformas, mas por conta própria, assim, fazendo da nossa maneira, porque a gente está literalmente aqui, principalmente no ano de 2024, que houve nessa essa obrigatoriedade das plataformas, caminhando assim, todo atropelado, está literalmente atropelando as coisas, e aí é um grande problema porque junto com as plataformas a gente fica meio que sem tempo para trabalhar com esses materiais digitais que chegam, né? Então, assim, os professores aqui eles estão literalmente perdidos em relação a isso, né? Então, a gente tem um conteúdo bom, a gente tem um currículo legal para trabalhar,
né? Alguns professores que se sobressaem um pouquinho mais na tecnologia conseguem trabalhar, mas infelizmente aqueles que não conseguem, eles estão sendo um pouco prejudicados aqui, né? Então, esse é meu ponto de vista em relação à tecnologia. Temos, mas ainda precisa de um pouquinho de formação para a melhoria dela. Isso aí é um problema em vários estados, inclusive, tá? Aí, em relação à questão metodológica, né? Existem essas metodologias que as secretarias estão impondo, né? Que agora eu não estou nem falando mais sugerindo, é impondo ao professor para uso. Elas Então, funcionam, na sua opinião? E se funcionam, de que forma? não, não, eu já vou falar assim, que eu costumo falar que, concordando ou não com o governo, eu sempre falo a verdade, porque nós somos professores, a gente, né, somos obrigados a isso, né? A gente tem que falar a verdade, né? Então, assim, os materiais digitais são legais, são bons, eu concordo com isso, são editáveis, então o professor que quer aumentar aí ou selecionar conteúdos, dá para fazer isso tranquilamente, então eu acredito que esse tipo de material digital são bons, mas as plataformas não funcionam. A gente tem plataformas aqui que, igual por exemplo, aqui na nossa região, a internet é muito limitada. Nós temos aqui uma internet de baixíssima qualidade, né? Então, essas ferramentas, essas plataformas que precisam do uso da internet não funcionam. Apesar do governo anterior, né, investir na questão da tecnologia, a gente sabe que 2, 3 anos para a tecnologia já é ultrapassado, né? Então, nós não temos, por exemplo, uma nova leva de computadores, uma nova leva de tablets do ano de 2024, desse novo secretário. Então, nós estamos com pouca demanda, né, de materiais, né, de demanda de equipamentos. E os alunos não gostam, eles não querem fazer isso, principalmente no ensino médio. Eles falam que é perda de tempo. Então, assim, é um tipo de metodologia que não vem funcionando, né? Literalmente, os professores estão perdendo autonomia, que é o caso mais crítico dessas plataformas. Então, assim, há um tipo de plataforma ou outra que funciona, que os alunos gostam? Sim, não vou falar que são todas, né, ruins, mas a grande maioria dessas plataformas, elas são mais punitivas, né, e plataformas de vigilância, digamos assim, da secretaria do que necessariamente aí aprendizagem. Hoje mesmo aqui na nossa escola, né, nós tivemos a prova paulista, que é uma prova bimestral, né, para mensurar o conhecimento desses alunos. Nós temos aí alunos que já estão com o gabarito na mão e que fazem a prova em 3 minutos. Então, o que que isso gera de conhecimento e de aprendizagem para os nossos alunos, né? Então, eu fico me perguntando até que ponto que isso é bom para os números da secretaria, que vão estar tudo maravilhosos, tudo 100%, vai ser bom. Mas e a aprendizagem realmente dos nossos alunos? Até que ponto que eles estão aprendendo? Então, eu, sinceramente, eu não acredito muito nessas É plataformas, mascarado, não. né, os resultados. E assim, já terminando a questão metodológica, né, qual metodologia você, com esses anos de professora, lecionando, acredita que seja um caminho mais viável com seus alunos, que promove realmente uma aprendizagem significativa e protagonista, né? Porque agora tem essa fala, né? O aluno protagonista, Palavrinha, por né? conta do novo ensino médio. Que dá a oportunidade para os alunos se tornarem realmente protagonistas, mas sem tirar a autonomia do professor. Essa daí é uma pergunta muito boa, muito boa. Eu gosto de falar sobre isso porque falar sobre metodologia de ensino, né, eu falo que é uma briga constante para nós que somos também formadores de professores, né? Porque, como eu falei, além de professor, eu sou formador de professor. Mas eu acho que a principal metodologia, né, utilizada e que pelo menos eu utilizo bastante, que faz sentido para os nossos alunos, são metodologias ativas, tá? Isso eu acho que para o século XXI aí, alunos totalmente conectados com celular a todo momento ali, com inteligência artificial na mão e toda essa, né,
questão tecnológica, não dá para a gente ficar no tradicional, né? Eu lembro que quando eu estudei, o professor ia lá, colocava o livro didático e mandava copiar uma parte do livro, fazer um resumo do livro. Isso não funciona mais, né? Isso não dá para a gente ficar mais lá atrás do jeito que era antes. Então, eu gosto muito de trabalhar com rotação por estação, né? Aqui eu acho que é uma metodologia que funciona muito, tá? Principalmente no ensino de história. Como a gente tem vários textos, né? E às vezes no ensino médio a gente trabalha muito com textos mais puxando aí para a parte acadêmica, eu acho que é um tipo de metodologia que funciona bem, né? A gente consegue trabalhar em grupo, consegue ter ali um pouquinho de autonomia do aluno e consegue ter uma mediação boa por parte do professor. Então é um tipo de metodologia que eu gosto de trabalhar bastante. É, eu vejo que às vezes a gamificação é uma metodologia que se trabalha muito bem também no ensino fundamental, né? Principalmente para os alunos mais pequenininhos, é um tipo que funciona bem, né? Só que é um tipo de metodologia que demanda um pouco mais de tempo de estudo, de preparo de aula. Então, eu confesso que eu já trabalhei com ela, mas trabalhei com aulas prontas, não foi eu que preparei, mas vi que deu resultado, sim, né? E gosto também de trabalhar também com mapas conceituais, né? Mapa conceitual, eu acho que é uma das metodologias que os alunos também conseguem trabalhar bem hoje em dia. O próprio podcast, tá? Também é uma ferramenta, uma metodologia que dá para trabalhar bem. Então, assim, eu acho que esse tipo de metodologia ativa, essas quatro que eu citei, assim, elas são menos tradicionais, né? E elas desenvolvem o protagonismo, né? Essa palavrinha tão bonita aí que a gente sabe que não é todo aluno que tem, né? A gente precisa trabalhar para que ele seja protagonista, mas que a gente consegue trabalhar legal, né? E conseguir também levar a aprendizagem para o aluno. É fato que hoje em dia o professor é mediador, né? É fato que a gente não tem como brigar contra celular hoje em dia, mas a gente precisa ter um equilíbrio, né? Então, esse tipo de metodologia, ele dá esse equilíbrio para nós enquanto professores mediadores, sem perder a nossa autonomia, e consegue também fazer com que o aluno seja mais autônomo em relação ao seu próprio estudo. É muito proveitosa a sua fala, ô Jean. Fico muito grato, né? E assim, chegamos ao fim do nosso episódio de hoje já. Foi rápido, né? A gente tinha um roteiro Foi. pré-estabelecido, mas foi bem rápido. E gostoso de conversar sobre isso, né? São demandas que qualquer profissional que vai para a sala de aula precisa ter um pouco de ciência, né, a respeito não somente de questão tecnológica, não somente de questão de metodologia, mas do todo. E é justamente essa troca de experiência entre professores que vai permitir, né? Não é receitas prontas que vão ser aplicáveis dentro da sala de aula, mas essa troca, deu certo aqui, vê se dá certo aí, se não der certo dessa forma, tenta modificar um pouco para ajustar. Mas uma hora vai dar certo. E tem uma frase que eu gosto muito, que é o que está na dissertação, inclusive, né, que a gente está desenvolvendo, é que esse espaço, a sala dos professores, né, que nem a gente está chamando, ele é um espaço para troca de experiências, né? Essa troca de experiências, de aprendizagens múltiplas, né? Porque o professor vive sempre aprendendo coisa nova, né, para tentar se reinventar nessa demanda social que nós temos constantemente. Eu te agradeço por tua disponibilidade, por estar presente aqui nesse momento. É uma honra, né, ter um outro orientando do meu orientador. E se você quiser fazer seus agradecimentos também ao pessoal que está assistindo, fique à vontade. Não, cara, a hora que o Márcio falou desse trabalho, desse projeto seu, eu fiquei muito feliz porque essa troca de experiências, ela é muito válida. Ela não pode deixar de acontecer, né, essas trocas de experiências. E o nome Sala dos Professores é fantástico, né? Porque é aqui mesmo na Sala dos Professores que a gente tem essa troca, que a gente consegue
ver o que está funcionando, como você disse, ver o que, né, há de novo no cenário educacional. Nós vivemos tempos bem sombrios aí, né, em relação à questão da educação. A gente está tentando retomar, né, tem essa questão dessa pauta do novo ensino médio, que ainda é um desafio constante para a gente, né? Então, esse tipo de conversa, esse tipo de troca de experiências, ele é muito enriquecedor, né, porque a gente consegue ampliar o nosso leque, a gente consegue ver realmente o que está dando certo ou não, é, em espaços diferentes, né? Em currículos diferentes. Então, eu acho que a tecnologia é um legado bom, né, que ela nos traz é que a gente consegue, por exemplo, fazer uma conversa dessa, né, com mais pessoas de outros estados, né, de outros locais, de uma forma mais facilitada. A gente consegue então absorver um pouquinho mais dessas nuances, dessas experiências, né? Então, eu fico feliz por participar. Estou à disposição sempre que você precisar, porque realmente como eu falei, é um projeto muito bom, muito enriquecedor que você vem desenvolvendo, né? E a gente vai levar lá, né, para a sala de aula, né? Então, é o melhor de tudo, a aprendizagem dos nossos alunos hoje é o essencial. Então, eu só tenho a agradecer, não só você, mas todos que estiverem ouvindo. Eu vou passar esses vídeos depois, quando você me falar e pode, eu vou passar esses vídeos aqui também para os professores, porque realmente eu gostei bastante do projeto e eu só tenho que dar os parabéns para você, professor Márcio, mais uma Muito vez, foi bem obrigado, legal. Jean. Agora, meu querido ouvinte, né, ou nosso telespectador, porque estamos em duas plataformas distintas, além da plataforma do podcast, também vamos para o YouTube como um vídeo, né? É, Me dirijo a você agradecendo por ter assistido até o final, né? Afinal, são quase 40 minutos que a gente está aqui conversando. E peço que você também curta esse vídeo e assista os demais, né? Afinal, nós teremos 9 vídeos falando de experiências entre professores de diversos estados diferentes. E essa é somente a sexta de 9. Então, vamos lá, continuem assistindo e também, né, comentem e participem. É isso e até a próxima. Até mais.